Olá, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná. Temos a satisfação de receber aqui hoje o Dr. Mauro Udo Nogueira. O Mauro é graduado em Engenharia Mecânica e em Administração pela Federal Fluminense, tem mestrado em Engenharia de Produção pela Federal Fluminense também e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ e é pesquisador e coordenador da área de cadeias produtivas e micro e pequenas empresas do IPEA, né, Mauro? E é poeta também nas horas vagas, né? Sigam lá o Lumiarte, que você consegue acompanhar os poemas escritos pelo Mauro. Então, Mauro, fique à vontade, né? O palco é seu. Valeu. Obrigadíssimo, Felipe. Obrigadíssimo aí pelo convite, né, pela parceria que a gente já tem, né, uma parceria aí profícua já há algum tempo. Né, vamos ver se a gente continua com ela. Né, e agradecer a vocês aí pela paciência de me ouvir antecipadamente. E a oportunidade de falar um pouquinho da questão da economia das micro e pequenas empresas. Eu sempre falo assim, né? Eu não tenho nenhum tesão recolhido, nenhuma preferência por micro e pequena empresa. A minha questão não é a micro e pequena empresa. A minha questão é a imoral desigualdade econômica desse país. E eu vou contar um pouquinho para vocês, né, daqui a pouco, né, como é que eu cheguei nas pequenas empresas, o que isso tem a ver com essa desigualdade. É por conta de pensar nessa desigualdade, de refletir, né, como é que a gente consegue superar essa desigualdade que é histórica, né, com a necessidade de a gente lançar um olhar sobre esse segmento, que é um segmento que é absolutamente marginal quando se trata da economia no país. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Foi? Deu certo. Você já distribuiu aquele paper para a galera? Sim, já passei para eles, né? Então você já deu spoiler, eles já sabem tudo que eu tenho para falar. Então, gente, por hoje era isso. Muito obrigado. Bom, vamos lá. A questão que eu coloco é assim, né, se as micro e pequenas empresas para a nossa economia são um problema ou se elas são a solução. Eu brinco e digo que assim, para não dizer que eu não falei do mercado, né, que é essa divindade, né, que a gente sempre escuta. Então, em primeiro lugar, vamos entender quando a gente fala de micro e pequena empresa, do que a gente está falando. Né? Qual o contexto que envolve, o que isso representa na economia do país. Né? E por que, para não dizer que eu não falei do mercado. Em termos de força de trabalho, e eu estou dando aqui grandes números, tá? Isso aí oscila por exemplo, trabalhadores informais 50%. Isso tem uma variação conjuntural, né? Às vezes chega a 53, 54, cai para de 50, hoje deve estar pouco acima de 40%, mas estruturalmente, né, metade dos trabalhadores desse país são trabalhadores informais. E o que são os trabalhadores informais? O trabalhador informal, ele é basicamente o trabalhador por conta própria, né, que é o que a gente chama do nano empreendedor. É o conta própria, às vezes ele é conta própria, tem, né, 1 ou 2 empregados. Ele é o trabalhador, né, que ele tem um vínculo empregatício, mas ele não tem, né, ele é empregado, mas ele não tem um contrato formal de trabalho. Ele não tem carteira assinada ou vínculo como servidor público. Em que pese a gente ter, né, um contingente que não é desprezível de trabalhadores sem carteira em médias e grandes empresas,
E, inclusive, no setor público, para dar uma ideia, a gente tem em torno de 2 milhões de trabalhadores sem carteira trabalhando para o setor público. A grande massa desses trabalhadores, desses trabalhadores sem carteira assinada, eles estão em pequenos negócios, em micro e pequenas empresas. Então, grosso modo, a gente pode dizer que metade dos trabalhadores do país que são informais, né, a grande massa desses trabalhadores, eles são ou trabalhadores por conta própria, ou empreendedores informais, né, eles têm um empreendimento, uma empresa informal, ou são empregados sem carteira assinada de pequenos negócios. Na outra metade, né, que são os trabalhadores formais, vamos embora, filho, veio. Metade dos trabalhadores formais do país trabalha em micro e pequena empresa. Né? O pessoal de carteira assinada, metade deles está em micro e pequenas empresas, que dá 25% da força de trabalho, né? Metade da metade. Então, grosso modo, 3/4 da força de trabalho do país está em nano, micro ou pequena empresa, ou pequeno negócio, seja formal, seja informal. Vou repetir, 3/4 da força de trabalho desse país trabalha ou como trabalhador por conta própria, como nano empreendedor, ou empreendedor ou empregado de pequena empresa. Então, quando a gente pensa em todo o contingente de servidores públicos e de trabalhadores sindicalizados, etc., a gente está falando somente de 1/4 da força de trabalho do país. Quando a gente olha o PIB, né, o PIB da economia informal, as estimativas vão de 16 e poucos por cento até 34%. Né? Depende da metodologia que você usa. Na informalidade não tem jeito, ela tem que ser estimada. Então, dependendo da metodologia, ela varia de 16 e pouco a 34. A gente não tem como cravar um número, mas acho que dá para dizer que mais de 20% do PIB do Brasil é produzido informalmente. Olhando as micro e pequenas empresas formais, elas respondem por alguma coisa também com uma variação conjuntural em torno de 30% do PIB brasileiro. O que significa dizer que a gente pode afirmar, né, praticamente com certeza, que mais da metade do PIB desse país é produzido por micro e pequenas empresas, formais ou informais. E aí eu, por que não falei, para não dizer que eu não falei no mercado? Quando eu escuto falar mercado, né, a gente escuta, porque o mercado reagiu mal a isso, o mercado, né, reagiu, o mercado isso, o mercado aquilo. Eu sempre me pergunto, afinal de contas, de que mercado que eles estão falando? Porque esse é o mercado brasileiro. Né? Essa é a verdadeira base, né, da economia do país. Mais da metade do PIB, 3/4 da força de trabalho, né, estão alocados nesse segmento da economia. Esse mercado, a quem a gente escuta tanto se referir, na verdade responde, né, ele é controlado por 58 famílias, né, que tem escritório na Brigadeiro Faria Lima e que empregam, né, se a gente considerar servidor público, etc., eles talvez não empreguem 15% da força de trabalho do país. Né? E daí até, né, acho que o Felipe já falou para vocês no meu livro, Um Pirilampo no Porão, né, um pouco de luz nos dilemas da produtividade das pequenas empresas da informalidade no Brasil. Né? Por que um pirilampo no porão? Né? Porque a alegoria que eu faço é que, na verdade, esse segmento da informalidade dos pequenos negócios, eles são alicerces da economia. Eles são, né, a base estrutural da nossa economia. Só que ela está no porão. Né? E como o porão normalmente ele é deixado de lado, ele é entulhado de coisas, ele é sujo, ele está no escuro, né? Ninguém olha para ele, ninguém visita o porão. E daí a ideia do pirilampo, o vagalume botar uma luzinha, né, nesse porão, que é o alicerce da economia, para tentar, né, ver se a gente começa a enxergar isso e entender isso melhor. E aí vem, né, um outro número desse contexto, que é o que começa a gerar preocupação e começa, para mim, em grande medida, explicar a questão da desigualdade. Em termos de estoque de capitais,
é, esses 3/4 de trabalhadores e essa mais da metade do PIB, ela é gerada por apenas 6,3% do estoque de capital total do país. As micro e pequenas empresas são, né, praticamente por definição, elas têm menor intensidade de capital, mas a magnitude da baixa intensidade de capital da microempresa, pequena empresa no Brasil é enorme, né? Então, para mim, o grande desafio, a grande questão, ela está colocada exatamente nisso, no que eu chamo de conteúdo técnico do posto de trabalho, né? O baixíssimo conteúdo técnico do posto de trabalho das micro e pequenas empresas. E esse baixíssimo conteúdo técnico ele vai ter impactos diretos na produtividade, particularmente na produtividade do trabalho. Na verdade, né, como é que eu vim parar em estudar minha pequena empresa? Meu primeiro trabalho mais robusto, quando eu entrei no IPEA, foi um trabalho junto da CEPAL, em que a gente estava, né, resgatando e tentando ver se ainda tinha validade empírica o conceito de heterogeneidade estrutural, um conceito cepalino dos anos 50 até os anos 70, né, ele era muito prevalente na CEPAL, que é a ideia de que as economias periféricas elas têm estratos, né, e se referindo à produtividade do trabalho, ela tem estratos de altíssima produtividade, né, no mesmo contexto de estratos enormes de produtividade muito baixa. E que essa situação ela se perdurava no tempo, né? A trajetória da produtividade do trabalho é natural que você tenha uma diferença de produtividade, um hiato de produtividade em toda a economia, mas por essa ideia cepalina, esse ato, ele nos países, né, ditos centrais ou desenvolvidos, você tem um extrato de alta produtividade, um extrato de baixa produtividade, e com o tempo você tem uma convergência, né? A produtividade dos estratos de baixa produtividade, elas vão absorvendo conteúdo técnico, vão absorvendo tecnologia, e a produtividade vai se aproximando dos estratos de alta produtividade. E aí agora remetendo a Schumpeter, você em algum momento você tem inovações disruptivas que vão produzir um salto de produtividade nesses estratos de alta produtividade. E aí o processo, né, os estratos de baixa produtividade vão absorvendo esse progresso técnico e vão se aproximando dos estratos de alta produtividade. Não é isso que se verifica nos países periféricos. A realidade dos países periféricos é um hiato de produtividade muito maior, né? Você tem uma boca de produtividade e essa boca não converge. Pelo contrário, né? Dependendo do processo, ela pode até ir abrindo, né? Os estratos de alta produtividade vão ganhando mais produtividade, enquanto os de baixa produtividade continuam na mesma. Então, o que a gente está falando aqui é a produtividade do trabalho. Assim, Felipe, pessoal de economia, né? Felipe? Isso, pessoal de Economia e Desenvolvimento Econômico. Tá, então o pessoal sabe o que é produtividade de trabalho, valor adicionado, valor bruto de produção, consumo intermediário, que é o PIB né, gerado. Acredito que sim, mano. Então tá, vamos lá. Né, o que é a produtividade do trabalho? A produtividade do trabalho ela tem duas variáveis, ela tem o valor adicionado. O valor adicionado é o valor bruto da produção, ou seja, quanto aquilo que você produziu vale, descontado o consumo intermediário, descontado aquilo que foi consumido para produzir aquilo. Então ele se traduz na riqueza produzida por uma unidade de produção qualquer que você está olhando. Eu posso estar me referindo a um país, eu posso estar me referindo a uma empresa, a um estado, a um setor da economia, né? É quanto de riqueza, que se traduz grosso modo em PIB, né? É quanto, né, de PIB, de riqueza foi gerado naquela unidade produtiva que você está olhando. Não jamais confundir isso com lucro, até porque o lucro vai ser um dos elementos que compõem o valor adicionado. O valor adicionado é essa riqueza gerada, ela vai remunerar os fatores de produção. Então, do valor adicionado você paga imposto
e você remunera a terra, você remunera o capital, na forma de juro, de lucro, etc., e remunera o trabalho. Né? Então, é o que a gente chama da distribuição funcional da renda. Né? Essa renda gerada, esse PIB gerado, ele é distribuído, né, para os detentores dos fatores de produção envolvidos naquela unidade de observação. E a produtividade do trabalho, ela é o valor adicionado por uma unidade de trabalho. Né? Então, seria por hora trabalhada, por trabalhador, que é o dado que a gente geralmente tem disponível, que a gente usa para calcular, que é pessoal ocupado. Então, quando eu falo em produtividade do trabalho, né, usando pessoal ocupado, o que eu estou dizendo é quanto, em média, um trabalhador ou um posto de trabalho, né, naquela unidade produtiva gera de valor adicionado ou gera de PIB. E aí, quando a gente olha a economia brasileira, pegando os 52 setores das contas nacionais, pegando dos 52 os 48 setores que são de atividades empresariais e classificando eles em quartis de produtividade, pegando a produtividade média, né, de cada quartil, a gente tem, né, pega a produtividade, né, dos 48 setores, ordena, pega, né, os 4 quartis de 12 setores em cada um, a produtividade do trabalho média desses quartis, tomando a produtividade média da economia como 1, a produtividade do quartil mais alto é 10 vezes a produtividade média da economia. Enquanto a produtividade do quartil mais baixo, das 12 atividades mais baixa, produtividade, ela é metade da produtividade média do país. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que as 12 atividades econômicas menos produtivas do país levam quase 2 anos para produzir o mesmo PIB que as 12 atividades, né? Que um trabalhador médio, numa das 12 atividades do quartil de baixa produtividade, leva em torno de 2 anos para gerar o mesmo PIB que um trabalhador do quartil de alta produtividade. Estou falando, né, o PIB gerado por posto de trabalho, não estou falando do PIB gerado no quartil, porque aí vai depender do peso desse quartil na economia como um todo. Na verdade, a gente sabe que o peso maior está exatamente nos quartis de mais baixa produtividade. E aí, quem são os setores que compõem cada um desses quartis? No quartil de alta produtividade, a gente tem petróleo, gás natural, refino de petróleo, atividade imobiliária, cimento, utilities, produto do fumo, farmacêutico, álcool, fabricação de aço, intermediação financeira, fabricação de automóveis, de utilitários, etc., perfumaria e higiene de limpeza. Quando a gente olha de baixa produtividade, as 12 atividades de baixa produtividade, a gente tem têxtil, construção civil, produtos de madeira, comércio, serviços prestados à família, aí está alimentação, hospedagem, etc. Serviço de manutenção e reparação, artefato de couro, fabricação de artefato de couro, né? Desculpa, serviço prestado à família não é serviço de alojamento e alimentação, que é restaurantes, lanchonetes e hotéis. Artigo de vestuário e acessório, pecuária, pesca, agricultura e serviço doméstico. Até aqui, né, quando eu estou falando de produtividade, né, desde que eu comecei a falar de produtividade, isso aqui é resultado daquele estudo que eu falei que a gente fez junto com a CEPAL. Né, e o que a gente observou naquele estudo é que né, pelos resultados que eu mostrei para vocês há pouco, a gente viu que assim, a ideia de heterogeneidade estrutural que se apresentava pela CEPAL dos anos 50 a 70, o fenômeno da heterogeneidade ainda existia. Só que ele tinha uma questão que não era estratos da economia de alta produtividade numa perspectiva setorial. A gente começou a perceber que eu tinha uma enorme heterogeneidade intrasetorial. O que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, a gente olha aqui serviço de alojamento e alimentação, eu tenho dentro dessa atividade econômica, eu tenho empresas de altíssima produtividade e tenho empresas de baixíssima produtividade.
Quando eu olho comércio, por exemplo, eu tenho empresas de altíssima produtividade e empresas de baixíssima produtividade dentro do comércio. Quando eu olho os setores de alta produtividade, eu também vou olhar, por exemplo, em produtos farmacêuticos, produtos do fumo, eu vou ver empresas de baixa produtividade e empresas de alta produtividade. E a gente começou a observar que essa baixa produtividade ela estava associada fundamentalmente ao porte de empresa. Né? E esses setores de baixa produtividade, essas duas atividades de baixa produtividade, elas são as grandes concentradoras das micro e pequenas empresas do país. Enquanto esses setores de alta produtividade têm muito poucas micro e pequenas empresas, são concentradores de grandes empresas. Então, o problema da heterogeneidade estrutural no Brasil ele estava, né, diretamente associado ao porte das empresas. E a gente, numa comparação, nesse trabalho, numa comparação internacional de produtividade, a gente viu o seguinte. Estou falando que eu tenho pequena empresa, que é pequena empresa de baixa produtividade. A pequena empresa, ela naturalmente, ela tem a produtividade menor do que a grande. Ela é menos intensiva em capital e menos intensiva em conhecimento. Isso vai gerar uma produtividade do trabalho mais baixa naturalmente. O problema é a dimensão disso. Se eu pegar o caso mais emblemático da Europa, da CDE, a Alemanha, tomando a produtividade de uma grande empresa como 100, uma média empresa alemã tem uma produtividade do trabalho, média, de 82% da grande. Uma pequena de 70% e uma micro de 68%. Quando eu pego o caso brasileiro, a média é 40%, a pequena é 28% e a micro é 10%. Retomando a ideia de PIB gerado no posto de trabalho, em média, um posto de trabalho de uma microempresa brasileira leva 1 ano para gerar o mesmo PIB que um posto de trabalho numa grande empresa gera em um mês. Tem falado em posto de trabalho, vou repetir posto de trabalho, porque quando a gente fala em produtividade do trabalho, a tendência natural, e a mídia joga muito com isso, é jogar isso para o trabalhador. É o nosso trabalhador que é de baixa produtividade. Não, o trabalhador não é de baixa produtividade. O trabalhador ele tem a produtividade do posto de trabalho que ele ocupa. A baixa produtividade ela é do posto de trabalho. Se eu pegar um trabalhador de um posto de trabalho de baixa produtividade e colocar ele no posto de trabalho de uma empresa de alta produtividade, ele vai... a tendência é que ele, né, reproduza ali a produtividade daquele posto de trabalho que ele está ocupando. Evidentemente, eu tenho problemas aí, a gente não pode desconsiderar de qualificação técnica e tal, eu preciso eventualmente qualificar esse trabalhador para aquele posto de trabalho, mas em muitos casos você faz qualificação inclusive on the job. Né? Não tem muita diferença de qualificação entre um trabalhador, por exemplo, a gente falou em alojamento, de um hotel de alta produtividade de uma corporação internacional de hotel de alta produtividade. Né? Você vai ter que dar um treinamento para o cara, não é nada que seja uma barreira ao crescimento da produtividade. A grande barreira é o conteúdo técnico do posto de trabalho, que envolve, inclusive, o conteúdo técnico da gestão da empresa. E aí, quando a gente fala em pequena empresa, a gente tem um problema de qualificação de gestão, e aí sim de qualificação pessoal, profissional, né, da gestão da pequena empresa. E foi por conta disso que eu resolvi, né, me debruçar sobre pequena empresa e começar a entender, né, que fenômeno era esse. Né? E aí tem alguns desafios que se colocam. O primeiro deles, alguns segmentos da economia têm a produtividade do trabalho menor do que um salário mínimo. O que isso significa? Né? Tem estratos da economia em que a produtividade do trabalho é menor do que um salário mínimo. Ou seja, o valor adicionado naquele posto de trabalho sequer atinge um salário mínimo. E aí, lembrando, esse valor adicionado vai ter que remunerar terra, capital, trabalho e tributo. Né? Se eu não gero nenhum salário mínimo, né, de renda, né, de riqueza naquele posto de trabalho, como é que eu vou pagar imposto? E aí a gente começa a entender a informalidade. Como é que eu vou pagar um salário mínimo para um cara se o que ele produz, né, se o posto de trabalho que ele está não produz um salário mínimo?
E a gente começa a entender por que metade da população desse país, vou repetir, metade da população desse país tem uma renda inferior a um salário mínimo. E aí eu estou chamando atenção de novo que a baixa produtividade é do conteúdo técnico do posto de trabalho, não é uma questão associada ao trabalhador. E a pergunta é, como é que eu vou superar? Né? E aí, diante disso, assim, como é que eu supero a desigualdade social desse país sem resolver a produtividade de trabalho? Né? Se eu tenho, né, estratos em que a produtividade de trabalho é menor do que o salário mínimo. E aí o desafio que se coloca para mim é esse, assim, programas de transferência de renda, que é o que a gente tem feito nas últimas décadas, eles têm um potencial necessário, inclusive porque, como dizia Betinho, né, quem tem fome tem pressa, né, eles têm um potencial de curto prazo de reduzir a pobreza, mas eles não têm essa capacidade a longo prazo, ou a gente vai viver eternamente pendurado em programas de transferência de renda. Né? Eu só vou conseguir superar os programas de transferência de renda na medida em que esses trabalhadores forem capazes de gerar, né, uma riqueza que não os coloque, né, que o seu trabalho gere riqueza suficiente para que eles não permaneçam abaixo da linha de pobreza. E aí a questão que se coloca é como é que eu resolvo, né? Como é que eu poderia resolver esse problema de baixa produtividade? E a gente teria duas trajetórias possíveis. Uma que eu chamo de trajetória estrutural, que seria eu aumento a participação, né, valor adicionado e pessoal ocupado, né, aumento a participação dos setores mais produtivos. Lembrando, deixa eu só voltar um pouquinho. Né? Eu falei de produtividade, mas não falei lá no início da coisa que a gente mais escuta, que é a produtividade média da economia brasileira é muito baixa. O Brasil tem um problema de produtividade, que a sua produtividade média é baixa. E aí a gente, né, Maria Henrique Simonsen, a gente chega no problema das médias. Né? A Maria Henrique Simonsen dizia que, por exemplo, a renda per capita, a renda média, né, se eu tiver uma renda per capita de um frango, é porque tem um cara que comeu 2 frangos e o outro morreu de fome. Né? É a questão das médias. A produtividade média da economia brasileira é muito baixa. E ela é muito baixa porque eu tenho empresas padrão global, de altíssima produtividade, uma massa enorme de empresas de muito baixa produtividade. Isso traz a média para baixo. Né? Como é que eu aumentaria essa média? Eu posso, na primeira alternativa, eu aumento a participação na economia desses setores mais produtivos. Aumento o valor adicionado e pessoal ocupado desses setores. A outra é a trajetória setorial. Na trajetória setorial eu posso, né, isso aí, ou seja, no primeiro caso eu vou mudar a estrutura da economia. Na segunda eu vou mudar a produtividade dos setores. E aí eu tenho 2 caminhos. Eu posso aumentar a produtividade dos diversos setores da economia, que é o que eu tenho que fazer, aumentando o valor adicionado desses setores, a riqueza gerada nesses setores, sem aumentar o pessoal ocupado deles. Ou o contrário, eu diminuo o pessoal ocupado sem um aumento do valor adicionado. Bom, qual o problema? Na trajetória estrutural, eu tenho duas formas de aumentar a participação do peso na economia dos setores de maior produtividade. A primeira delas é aumentar, né, o volume desses setores, de produção desses setores. Para isso eu tenho 2 alternativas. Uma é aumentar a participação dessas empresas no mercado internacional. O que eu não consigo fazer nem no médio prazo. Né? As empresas, elas exportam aquilo que elas conseguem exportar. Elas participam, né, do mercado global na medida do que é possível para elas. Se elas pudessem mais, elas fariam mais. A outra alternativa é aumentar isso para o mercado interno. Aumentar a venda delas para o mercado interno. Só que para vender para o mercado interno eu preciso ter compra no mercado interno, eu preciso de demanda. E como eu tenho um extrato de baixíssima produtividade, com uma renda muito baixa, esse extrato de baixa produtividade não compra. Se ele não compra, se eu não aumentar a renda deles, eu não vou aumentar essa demanda. Então, eu não consigo, pelo lado, né, do aumento do volume desses setores, aumentar, né, mudar a estrutura econômica no curto para o médio prazo. Uma outra solução seria acabar
com os setores de baixa produtividade, senão vai acabar com esse troço. Eu costumo brincar e dizer que é o seguinte, a economia brasileira é como se fosse um trem, né? Um comboio, que eu tenho locomotivas de alta produtividade lá na frente puxando o trem e um monte de locomotiva aqui atrás de freio puxado. Né? Uma solução é pegar esses vagões de freio puxado lá atrás e jogar no mar, larga eles. Não me parece que seja uma boa alternativa, né? Porque está cheio de gente dentro desse vagão, são milhões de pessoas, de trabalhadores nesses vagões. Para mim, a única solução possível é soltar o freio, né? É atuar para que a gente solte o freio desses vagões. E aí me sobra a alternativa setorial. Diminuir o pessoal ocupado sem aumentar o valor adicionado, a gente cai na ideia da reengenharia. Quem viveu esse processo, eu novamente estou falando em desemprego, estou falando em tirar da economia, né, milhões de trabalhadores. A gente vai fazer o que com eles? Então, o que nos resta como alternativa é você aumentar o valor adicionado desses estratos de baixa produtividade, né, mantendo o pessoal ocupado. Então, preciso associar um processo de aumento de valor adicionado com um processo de aumento de renda, né, em que eu aumento a produtividade ao mesmo tempo em que eu aumento a renda. Se eu aumento a produtividade aumentando a renda, eu aumento a demanda. Se eu aumento a demanda, eu compro mais. Se eu compro mais, eu vendo mais. Então, para o mesmo PO, eu aumento o valor adicionado. Isso, no médio prazo, vai me permitir uma mudança estrutural, que no fundo é o que a gente, né, é o sonho de todo mundo, é ter uma economia mais focada em setores mais dinâmicos. Então, é para essa, né, trajetória de desenvolvimento que a gente tem que olhar. E aí eu caio no que eu costumo dizer, que é o seguinte: toda vez que eu escuto alguém falar que micro e pequena empresa é geração de emprego e renda, eu tenho um calafrio. Por que eu tenho um calafrio? Porque quando você fala que micro e pequena empresa é uma questão de geração de emprego e renda, você desloca o debate da micro e pequena empresa para a área de assistência social. Ela vira uma questão social. E o que eu prego é que não é uma questão social, uma questão econômica, uma questão de desenvolvimento econômico. Precisamos ter pensar em desenvolvimento econômico a partir do aumento da produtividade das micro e pequenas empresas. E aí a gente consegue criar pré-condições. A condição pode não ser suficiente, a gente precisa rever a estrutura de distribuição de renda também nesse país. Então pode não ser suficiente, mas é condição necessária. Eu só posso distribuir renda se eu tiver renda para distribuir. E aí a gente cai, né? Eu falei em aumento do conteúdo técnico do posto de trabalho. Fundamentalmente, o que eu estou falando? Eu estou falando de inovação. E aí a gente cai no que é inovação, o que é o ethos da inovação nesse país, né? Quando a gente fala em inovação, o que as pessoas pensam? Eu costumo brincar que quando a gente fala em inovação, o que as pessoas pensam é plantar rabanete transgênico por controle remoto com inteligência artificial no lado oculto da Lua. E aí tem uma startup lá na Unicamp, né, que está desenvolvendo um projeto para isso, e a gente vai financiar essa inovação e tal. Inovação é muito mais do que isso. Eu, particularmente, não tenho nada contra o menino que tem uma startup com uma ideia genial, né, e que aí a gente vai financiar essa inovação desse garoto, essa empresa dele, essa startup dele vai virar uma gazela, e a Google vem e compra. E a gente botou milhões de reais de dinheiro público, meu e seu, para financiar uma inovação que vai ser incorporada pela Google. E a gente precisa entender para que serve a inovação. Quando Schumpeter fala em inovação como motor da economia e tal, na verdade, o que interessa da inovação é quando ela transborda para a economia. Quando o governo americano enfiou bilhões de dólares para desenvolver a touchscreen, isso foi financiado pelo governo americano, não foi para Steve Jobs ficar bilionário. Ficar bilionário ali é consequência. A ideia, né, o Estado faz isso para que essa inovação transborde e se espraie
pela economia e ela aumente a produtividade da economia como um todo. Então eu financio isso para que, né, quando a gente vai lá fora hoje, em qualquer lanchonete, qualquer restaurante da Europa, Estados Unidos, né, toda a operação do restaurante é feita num touchscreen na mão do garçom. Só que para fazer isso eu preciso ter um meio ambiente capaz de absorver essa inovação. Não adianta eu gerar inovação disruptiva, né, esse tipo de inovação, né, é classificado como inovação disruptiva. Não adianta eu gerar inovação disruptiva se eu não tenho um ambiente capaz de absorver essas inovações. Então, o resultado disso é eu gero uma inovação, né, que o país não é capaz de incorporá-la, né, a seu ambiente econômico. E aí vem uma empresa transnacional, compra e ponto. Então, quando a gente pensa em inovação para o Brasil, pelo menos neste momento em que a gente precisa produzir um ganho de produtividade nos estratos de baixa produtividade, a gente tem que olhar os manuais de inovação, o manual de Oslo, o manual de Frascati, principalmente o manual de Bogotá, né, que são, né, onde está definido, né, o que é inovação. Prefeito da produção das estatísticas nacionais de inovação é que, primeiro, inovação ela pode ser para produto, ela é um produto ou processo novo ou melhorado para a empresa. Então, inovação não é, né, quando se fala em inovação, aqui no Brasil, quando a gente fala em inovação, a gente pensa em inovação tecnológica disruptiva, né, o conceito de inovação é muito mais abrangente do que esse. A inovação envolve qualquer produto ou processo novo ou melhorado para a empresa. Então, o exemplo de inovação que eu digo que a inovação que o Brasil precisa é, por exemplo, um palitador de batata na lanchonete. Aquele palitador de batata, cara, bota a batata e a batata sai palitadinha embaixo. Esse tipo de inovação, que é um processo novo para a empresa e com impacto na sua produtividade, esta inovação que o país precisa. E aí, importante ter em conta, é uma inovação muito barata. Quando a gente está numa analogia, por exemplo, um atleta, se eu for correr 100 metros rasos hoje, né, fazer atletismo, correr 100 metros rasos, eu vou levar 30 segundos, 25, 30 segundos para correr 100 metros, vou chegar lá com 2 palmos de língua do lado de fora. Se eu continuar treinando, né, a primeira vez eu corri em 25 segundos, se eu continuar treinando, daqui a 3 meses eu estou correndo em 20. Mais um ano eu vou estar correndo em 16, 17. Isso aí é assintótico, né? Quando eu olho o cara que está lá disputando a Olimpíada, o cara que corre os 100 metros em 9 segundos, para ele baixar 2 centésimos de segundo, 1 centésimo de segundo, é muito esforço. Numa analogia, né, as empresas padrão global, a produtividade delas está no estado da arte. O esforço que elas precisam fazer, o investimento para que ela aumente marginalmente a sua produtividade é enorme. Enquanto, né, para uma micro e pequena empresa, né, qualquer pequeno esforço tem impactos significativos na produtividade. Então, programas que seriam muito baratos do ponto de vista de política pública, né, com melhoria do conteúdo técnico de trabalho, para uma grande massa de pequena empresa, com poucos recursos, a gente teria um impacto sistêmico muito alto na produtividade média do país. Aliás, eu e o Felipe temos aquele artigo, né, Felipe, que a gente discute exatamente o dinheiro do BNDES, o impacto disso por porte de empresa, né, que o ganho marginal de produtividade do crédito ele é muito maior para a pequena empresa do que ele é para a grande empresa. Fundamentalmente é disso que eu estou falando. E aí, como os economistas gostam de show me numbers, né, eu sempre falei isso e agora a gente tem um número para mostrar. E quando a gente fala em processo, pode ser processo de produção, processo de comercialização ou processo de gestão. O investimento pode ser tão baixo, aí eu vou dar um exemplo, tem um programa chamado Brasil Mais Produtivo, que é um dos programas mais, para mim, um dos melhores programas de apoio à pequena empresa desse país, aí tem alguns cases lá que são muito legais. Tem um caso de uma empresa, por exemplo, que apenas modificando o layout, ou seja, mudando uma máquina de lugar, uma indústria mudou uma pequena indústria, uma máquina de lugar, no mesmo terreno, no mesmo galpão, ela trocou o lugar de uma máquina, ela aumentou a produtividade do trabalho dela em 50%. Só com isso, sem investimento. Então, esse tipo de coisa que precisa ser pensada
seriamente no Brasil. Então, inovação também é modernização e melhoria de processos de produção, gestão e comercialização. Isso vai permitir que a gente tenha transbordamentos schumpeterianos. Isso vai permitir, né, na medida em que eu vou melhorando o processo de gestão, vou melhorando os processos de produção, eu começo a ter um ambiente que é capaz de ir absorvendo inovações mais sofisticadas. Não adianta eu falar de inteligência artificial, por exemplo, para quem não sabe mexer em Excel. Depois que esse cara aprender a mexer em Excel, a gente começa a avançar na conversa. O transbordamento ele exige um meio ambiente capaz de absorver esse transbordamento. Então, a inovação necessária no Brasil é o aumento do conteúdo técnico do posto de trabalho das micro e pequenas empresas. E quais são as barreiras? Deixa eu dar uma acelerada aqui, senão a gente vai começar atrasado. Primeiro, a gente tem a questão da informalidade. Eu falei, metade dos trabalhadores são informais. E aí eu tenho duas interpretações disso. Eu tenho um monte de gente que coloca informalidade como delito e tem um monte de gente que coloca informalidade como exclusão. Afinal de contas, o que representa a informalidade? Em primeiro lugar, a informalidade é um construto histórico. Ela começa, na verdade, lá na época colonial, na economia das brechas. Eu tinha, o processo mercantilista colonial do Brasil, eu tinha o grande empreendimento agroexportador, o minério exportador, o ciclo do ouro, o ciclo da cana, o ciclo do café, que era considerado na economia oficial e contabilizado na economia social. Esse era o grande negócio do país. Só que as pessoas comiam, vestiam, você precisava de gado moar, de jumento, de burro para transportar as coisas. Isto era produzido na brecha. Você não tinha grandes empreendimentos de produção disso e nem isso era tratado na contabilidade nacional da época. O que você tinha eram produtores informais nas brechas, o conceito de economia de brecha do... Não é... Ai, meu Deus. Paz de Barros. Não. Antônio Barros de Castro. Estou com Paz de Barros na cabeça. Barros de Castro, tinha saído da economia brasileira. A ideia da economia das brechas. Essa economia das brechas, quando eu tenho a urbanização, e aí toda a história da construção das favelas, guerra de Canudos, etc., isso migra particularmente para o Rio de Janeiro, depois se reproduz nas outras cidades no processo de urbanização, em que eu tenho toda uma periferia que opera nas brechas, oferecendo serviços à família, oferecendo alimentação periférica, oferecendo transporte de carga. Eu tenho desde o escravo de ganho, ao liberto, mestiço, eventualmente até o branco pobre, que operam também na brecha da economia formal. Isso, a gente vê isso na indústria artesanal, no ambulante, no doméstico, no serviço, a partir do momento em que a gente tem a abolição da escravatura, a gente tem o serviço doméstico, quer dizer, um conjunto de atividades que não tem um caráter empresarial, elas não têm o caráter de acumulação capitalista. E aí eu tenho também um construto institucional que ele tem uma coisa também na cabeça que é a ideia do l'état c'est moi, absolutista, l'état c'est moi. A gente aqui no Brasil, a gente se refere ao Estado, ao governo, como eles, porque eles isso, eles aquilo, o governo são eles. Isso é muito curioso num país democrático, que, teoricamente democrático. O Estado não é nosso, o Estado são eles. Esse eles é o estamento, é uma classe que controla o Estado, que constrói uma teia burocrática que é só para iniciados. E aí aparecem as figuras do despachante, que é o cara capaz de resolver, navegar nos meandros, nas brechas dessa institucionalidade, que é uma barreira, e eu brinco que a gente tem um despachante moderno, que é o tal do consultor. Eu tenho a voracidade tributária. Nossa Receita Federal tem como símbolo o leão. Aí você pega um cara informal e fala para ele assim, não, cara, se formaliza. E ele vai fazer o quê? Vai botar a mão na jaula do leão? É isso que você está propondo para ele?
E essa mentalidade arrecadatória do Estado brasileiro, ela continua existindo, né? Ela tem uma história, né? O terremoto de Lisboa, terremoto, maremoto, incêndio que destruiu Lisboa em 1756, Marquês de Pombal criou um imposto para as colônias, ele incidia principalmente no Brasil, porque ele era principalmente sobre aguardente, para a reconstrução de Lisboa. Esse imposto foi instituído em 1756. E aí o tempo passou, a família imperial portuguesa veio para o Brasil em 1808, a gente faz independência em 1822, e esse imposto perdurou, se eu não me engano, até 1840, desculpa, né, em pleno Segundo Império. Então a gente, lá do imposto para reconstruir Lisboa, na metade do século XVIII, ele terminou num Brasil independente na metade do século XIX. Né? Criou-se o MEI, e aí tinha um monte de MEI, quase metade dos MEIs estava inadimplente. A gente fez uma pesquisa, né, parte deles era inadimplente, porque nem sabia que tinha que pagar um carnê mensal. O que o Tesouro Nacional, o que a Receita Federal queria fazer? Colocar todo mundo na dívida ativa da União. Ou seja, você cria um instrumento, faz uma campanha para formalização, o cara não paga, você ferra a vida do cara, coloca o cara na dívida ativa da União, para ele depois ser executado, por ação fiscal, etc. A gente conseguiu segurar isso, né, simplesmente desqualificar esses caras, como, né, caçar o registro de meio deles. Então a gente tem um Estado que ele tem, só a gente conversar, né, com a Receita, a gente vê esse viés arrecadatório. Além disso, a gente tem um descaso com o mercado interno e um consumo limitativo. O Fernando Bran, letrista do Milton Nascimento, eles têm uma música, o Milton e o Bran, que tem um verso que fala: ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. E essa é a nossa história. A gente tem uma classe média e uma classe dominante, né, que sonham em ser Dinamarca. Né, e tem o paradigma, hoje é Miami, né, olham para Miami, né, deslumbrados. Né, tem um modelo de consumo limitativo e o mercado interno brasileiro ele é sempre, né, renegado nas políticas públicas. Então essa institucionalidade é uma barreira e ela, né, isso leva à construção do que eu chamo de semi-formalidade, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Isso é uma coisa muito grave. Existe uma versão recíproca, parece, entre Estado e cidadão no país. E a gente tem, por fim, o construto simbólico. A gente tem a falácia, né, o mito das três raças e da Belíndia. Né? A gente tem três raças no Brasil que vivem harmonicamente e a gente não tem racismo, né? E aí a gente nega a expressão econômica desse racismo. Né? E quando a gente olha a composição das pequenas empresas, né, a composição étnico-racial dela deixa bem claro quanto isso é uma falácia. E a falácia do país dual, né? É do Baixa, né? A ideia de que no Brasil a gente tem dois países, uma Bélgica moderna e desenvolvida e uma Índia atrasada, né? Como se aquele trem que eu falei com a locomotiva e os vagões de freio puxado não fosse um trem inteiro, né? Não fosse um contínuo. E a gente vai ver, quando eu falar de semi-formalidade, que não existem dois países, isso tudo é um país só. A economia brasileira é única, né? Não tem Índia e Bélgica, e a gente não vai ser Bélgica quando crescer, nem Dinamarca. A trajetória da Bélgica, a trajetória histórico-econômica da Bélgica, da Dinamarca, é da Bélgica e da Dinamarca. A gente não vai nunca conseguir reproduzi-la, porque o nosso contexto é outro. A gente tem que criar a nossa, e a nossa é para o Brasil, que é o Brasil. Né? Então a gente tem a atualização, né? É uma sociedade em que tenta atualizar o igualitarismo, uma sociedade moderna, meritocrática, né? Em uma sociedade que é hierárquica na sua realidade. E a gente tem um conjunto de dicotomias não explicitadas, que é o país intermediário. A gente tem um país que é todo intermediário, né? Que se reduz, né, no tempo que você não pode falar, mas do mulato, né? Do mestiço. A nossa economia, ela não é branca nem preta, ela é cinza. Né? E a gente tem a construção do jeitinho brasileiro, né? Que é a minha divergência com o Da Mata e com a Lívia Barbosa, que é a Lívia, que é a discípula do Da Mata, que cria a ideia, né, do jeitinho brasileiro. Ela coloca o jeitinho como instrumento da classe dominante para contornar, né, as regras do Estado. Mas ela também, principalmente para mim, ele é
o instrumento, né, que a classe, né, dominada tem de navegar nessa institucionalidade que é construída contra ela. E aí vem a figura do rei do jeitinho, que é o biscateiro. Né? É o único jeito de você sobreviver numa institucionalidade que é feita contra você. E aí se constrói essa informalidade. E aí é uma sociedade que a modernização da economia não está universalmente distribuída. Né? A gente tem, né, uma enorme divergência. E me preocupa que essa divergência ela, né, aponta para ela se aprofundar. Bourdieu tem um conceito de hábitos. Né? Hábitos é o repertório, vamos assim dizer, que cada grupo social se instrumentaliza, né, para disputa em um dado campo. Deixa eu tentar ser mais claro. Por exemplo, hábitos do mundo acadêmico. Ele envolve a liturgia, né, o domínio da liturgia, da etiqueta desse mundo, principalmente a linguagem desse mundo, a bagagem conceitual que você precisa para operar nesse mundo, a tua vestimenta, né, a tua forma de se apresentar, todo o conjunto de instrumentos culturais e intelectuais que você precisa dominar para operar num dado campo, ou num dado contexto. Então eu tenho hábitos do mundo acadêmico, hábitos do mundo da cultura e o hábitos do mundo empresarial. Né? E a sociedade contemporânea ela está trazendo algumas coisas, né, como indústria 4.0, ESG, IoT, inteligência artificial, sustentabilidade. Né? É um conjunto, inclusive, de termos, né, que aqueles 3/4 de trabalhadores que eu falei lá atrás não tem ideia nem do que seja. Então você vem falar indústria 4.0 para quem, né, programas para implantar indústria 4.0 em pequena empresa, para empresas, né, para o cara que vende almoço para pagar o jantar. Eu costumo brincar aqui, né? Sustentabilidade. Esse cara, bicho, entendeu? Ele está muito pouco preocupado com o micro-leão dourado, ele tem que botar comida na mesa dos filhos. Né? Eu brinco e falo que se eu falar para na boa parte desses 3/4 em descarbonização, ele vai pensar que descarbonização é proibir de usar papel carbono. Né? Então, me preocupa, né, enquanto, né, a gente está olhando inovação nesse sentido, está pensando, né, em políticas públicas voltadas para isso, e a gente está aumentando cada vez mais o fosso em relação à grande massa das empresas. Esse contexto produz o que eu chamo de, né, do empreendedorismo, até o termo empreendedorismo, essa apropriação do empreendedorismo, como, né, empreendedorismo vai salvar o país. Né? A gente tem aí o empreendedor, ele é grande dono de si mesmo, do seu tempo e tal, e aí a gente começa a ver a gente construir, qualificar o empreendedorismo, que é o empreendedorismo de algo. Ela foi apropriada pela lógica neoliberal, né, em que o empreendedorismo ele implica na lógica capitalista de acumulação e competição. Acontece que boa parte dessas empresas não operam nessa lógica. Ela ressignifica, adjetiva isso. Então tem empreendedorismo étnico, empreendedorismo de base, empreendedorismo de periferia. Eu começo a adjetivar empreendedorismo porque eu estou falando de, né, milhões de empreendedores que operam fora dessa lógica neoliberal. Na verdade, é uma lógica de geração de renda decente, de ocupação não subordinada e principalmente de cooperação, muito menos que competição. Né? Para isso, o que a gente tem que levar é o aumento produtivo da não expansão. Esse cara não quer ser a McDonald's quando crescer. E aí a gente cai na questão da informalidade. Né? As informalidades. A gente, na literatura... Felipe, como é que está de tempo aí? 3 e... Falta mais... Fica à vontade aí, mano. Fica à vontade. Tá. Né? A gente escuta na literatura a informalidade. A primeira pergunta é de que informalidade que você está falando? Em primeiro lugar, eu tenho 2 dimensões da informalidade. A literatura mistura elas enormemente. Eu tenho primeiro uma dimensão da informalidade, que é a informalidade das empresas. São empresas que não têm registro oficial, não têm CNPJ. E eu tenho informalidade laboral, informalidade de trabalho. É o trabalhador que é informal.
ele não tem contrato formal de trabalho, nem, ou carteira de trabalho, ou ele é servidor público, ou ele é até empreendedor, mas sem um registro oficial. Essas duas informalidades, elas são dois fenômenos diferentes. E elas se cruzam, mas não são a mesma coisa. Então, na verdade, aí eu construo o espaço que eu chamo de semi-formalidade. O que é esse espaço? Eu tenho, primeiro, a dimensão empresa. E na dimensão empresa, e segundo, eu tenho a dimensão ocupação. Elas duas se cruzam. Na dimensão empresa, eu tenho desde a empresa absolutamente formal, ou seja, a empresa que tem tudo, né, bonitinho, certinho, todos os registros, todas as licenças, ela opera tudo de acordo, né, com a regulação, e tenho até um negócio absolutamente informal, né, a birosca que não tem nenhum registro, não tem nada, o negócio que o cara trabalha, ele, a família, não tem nada, é tudo no papel de pão e nenhum registro. Entre uma coisa e outra, eu tenho um mundo de construtos e de alternativas, né? Eu tenho um monte de operação de empresa que tem caixa 2, que opera off the records, eu tenho o que a gente chama de barriga de aluguel, que é empresa informal, que quando precisa vender alguma coisa que ela precisa de uma nota fiscal, ela compra a nota fiscal de uma empresa formal, e essa empresa formal vende uma nota fiscal de alguma coisa que ela não fez, né? Eu tenho um mundo de relações entre empresas formais e informais aí no meio. Do lado da ocupação, eu tenho desde o trabalho absolutamente formal, que é tudo certinho, tudo na carteira, tudo registrado, tudo pago por dentro, até o trabalho completamente informal, completamente sem vínculo, sem nenhuma... No meio do caminho, eu também tenho um mundo de soluções, né? Que é, eu tenho, por fora da carteira, eu tenho comissão, eu tenho trabalho temporário, pejotização, uberização, eu tenho um mundo de soluções no lado do trabalho. E essas duas coisas se complementam. Eu tenho desde o trabalhador absolutamente formal, numa empresa absolutamente formal, até o trabalhador absolutamente informal, numa empresa absolutamente informal. Mas eu tenho todas as combinações. Eu tenho na empresa formal, por exemplo, a empresa é toda formal, mas ela tem trabalhadores completamente sem carteira, sem nenhuma formalização, que não é PJ, não é nada. Trabalhador absolutamente informal. Eu tenho na empresa absolutamente informal com um trabalhador formal. O cara trabalha numa empresa informal, ele tem a carteira dele assinada para a pessoa física do dono da empresa. E aí no meio eu tenho todo esse mundo. Isso na literatura ainda se confunde com uma terceira dimensão, que é a condição de trabalho, que é o trabalho precário e o trabalho decente, né? E aí eu tenho no mundo formal, né, uma tendência a ter muito mais trabalho decente do que trabalho precário. Mas eu tenho, por exemplo, no mundo formal, a condição mais precária de trabalho que tem, que é o trabalho análogo à escravidão. Volta e meia a gente vê notícia, por exemplo, de que o Ministério do Trabalho estoura uma empresa, isso é muito comum, por exemplo, em São Paulo, na indústria de confecção, né? Isso é também muito comum na agricultura, que você tem uma empresa formal, o trabalhador tem carteira assinada, mas ele vive em condição análoga à escravidão. E, por outro lado, tem lá no outro extremo, eu tenho, né, trabalhadores informais, em organizações informais, que pelo nível de renda que esse cara tem, não dá para dizer que o trabalho dele seja precário. Apesar de ele não ter cobertura previdenciária, não ter nada, ele tem um nível de renda que está muito longe dessa ocupação ser precária. E essa, né, não é uma beríndia. Esta economia do Brasil é nesta economia que todos nós vivemos e convivemos cotidianamente, né? Vou dar dois exemplos aqui da semiformalidade nossa de cada dia. O primeiro exemplo é o Carnaval do Rio de Janeiro, o desfile das escolas de samba, que é certamente o maior produto de exportação turística do país. A construção desse evento, ou seja, né, essa cadeia produtiva, ela vai das multinacionais, né, multinacional do turismo, né, uma das maiores empresas de mídia do mundo envolvida nisso, multinacionais patrocinadoras, né, Ambev, etc., né, passa por trabalhadores e relações de trabalho que vão de estrelas da mídia, né, rainha de bateria, destaques, carnavalescos com salários milionários, e aí você tem trabalho formal de carteira assinada, trabalho informal, trabalho voluntário, cooperativa, né? Você tem tudo, você tem grandes redes hoteleiras, grandes redes de turismo, tem o guia informal de turismo, tem o cambista que vende ingresso,
né, até o crime organizado. O Estado, esqueci de falar, o Estado que regula o desfile e que financia o desfile, tem dinheiro do governo estadual, da prefeitura no desfile, né, até o crime organizado, que patrocina o evento. Isso tudo está nessa cadeia e senta, negocia, conversa, né, se articula para produzir o evento das escolas de samba do Rio de Janeiro. Na cadeia de consumo do automóvel, que todos nós consumimos, eu também vou da multinacional ao crime. Eu tenho as multinacionais que produzem os automóveis, tem os laboratórios de pesquisa, como sempre, né, as áreas de inovação e tal, da Petrobras, de outras empresas. Eu tenho trabalho formal e informal, trabalho escravo, por exemplo, na agricultura de cana-de-açúcar, que produz álcool. Eu tenho guardador de carro oficial, flanelinha informal, eu tenho o flanelinha que chachaca e exige dinheiro, senão ele estraga até o carro. Eu tenho na manutenção as oficinas, oficina de calçada, oficina formal, oficina original, eu tenho peça original, tenho peça do mercado paralelo, eu tenho peça pirata, eu tenho peça roubada, de desmanche de carro. Isso tudo está no jogo do consumo do automóvel, que todos nós consumimos. A gente navega cotidianamente nesse mundo formal e informal, ou melhor, nesse mundo semi-formal. Bom, e como é que a gente, né, lidaria com isso? E aí essas duas dimensões, né? O delito, a ideia de que eu tenho que eliminar a informalidade, a semi-formalidade, né? E a minha hipótese é que eu tenho que superar isso, né? E como é que eu posso pensar em superar isso? Primeiro, né, um conjunto de princípios. O primeiro dele, a gente tem que levar em consideração essa construção histórica, histórica, social e cultural que contrapõe Estado e cidadão e começar a produzir um Estado, né, voltado para tirar essa barreira. Segundo, a gente tem que assumir que a gente não é um país em desenvolvimento, a gente é o país que é. Ele não está nem em desenvolvimento, nem desenvolvido, nem subdesenvolvido. Ele tem uma dada inserção, né, na divisão internacional da economia, e que a gente tem que olhar para ela, entendê-la e pensar na nossa trajetória de desenvolvimento. E para isso a gente precisa de uma institucionalidade que seja nossa, que seja brasileira, e não uma institucionalidade saxônica. A gente não vai ser a Dinamarca. E aí tem um problema, né, que o Brasil não conhece o Brasil. A gente tem que, primeiro, assumir a dimensão econômica das micro e pequenas empresas. Assim, o mercado não são as 58 famílias. O mercado brasileiro, 3/4 dos trabalhadores, mais da metade do PIB, repito, 98% dos CNPJs, eu não botei esse número, mas são 98% dos CNPJs, são micro e pequenas empresas. Eu costumo dizer que falar de economia brasileira sem falar em micro e pequena empresa é falar de qualquer outra coisa que não seja a economia brasileira. E aí a gente precisa produzir dados sobre esse segmento, né? Quem vai estudar, né, e mexer com micro e pequena empresa, o Felipe está, né, vivendo isso, a gente tem uma enorme carência de dados. E aí, no meu livro, eu abro com uma piada que é um bêbado na rua, né, olhando para o chão, à noite passa um cara, vira para o bêbado e pergunta: olhando o que aí, meu filho? O cara falou: não, eu perdi as chaves da minha casa, eu não sei onde eu larguei a chave da minha casa, eu perdi a chave da minha casa. Eu falei: ela caiu aí? Eu falei: não, senhora, caiu lá do outro lado da rua. E você está procurando ela aí por quê, compadre? É porque aqui tem luz, tá? Para procurar, lá está escuro. E no fundo é o que a gente faz muitas vezes na economia, a gente estuda onde tem dado para estudar, né? Não interessa se o problema principal está ali, é ali que eu tenho dado para trabalhar, né? Modelos econométricos mais sofisticados eu não consigo fazer para mim, porque na empresa eu não tenho dado para isso, eu não tenho série histórica consistente de dado para fazer isso. E eu preciso produzir mais estudo para poder entender assim, a economia das pequenas empresas, a economia da informalidade, a sociologia das pequenas empresas, a sociologia da informalidade, para poder produzir políticas públicas capazes de fazer aquela mudança, né, que eu falei lá na produtividade setorial. Inclusive incluindo pequena empresa nos currículos de economia, de administração, né? A gente faz faculdade de economia e nem escuta falar em pequena empresa. As faculdades de administração, eu fui diretor de faculdade de administração, currículo de faculdade de administração forma administrador para multinacional. A gente não forma administrador para a grande massa das empresas brasileiras, né? A gente passa pela academia sem ter ideia,
né, de quanto pequena empresa, que é o armazém da esquina, né? Aliás, a pandemia deixou muito claro para a gente o quanto a gente, né, se articula e opera no nosso dia a dia com as pequenas empresas, né, que fecharam aos borbotões. Existe uma questão política que é muito séria. O pequeno empresário, e aí a apropriação da ideia de empreendedor, né, pelo discurso neoliberal. O pequeno empresário, ele não é capitalista. Capitalista é quem vive de renda do trabalho, do capital. O pequeno empresário, ele vive de renda do trabalho. A renda de capital dele é marginal. Vive de renda de capital, né, quem tem capital numa empresa, por exemplo, pode contratar um executivo e ir para a praia, né? Qualquer pequena empresa que tente contratar um executivo e o dono ir para a praia, ela vai quebrar, porque ela não gera renda de capital suficiente para isso. Então, na verdade, o que o pequeno empresário tem é um autoemprego, né, em alguns casos sequer qualificado, e sequer paga para ele o que o mercado pagaria, né? Então, ele vive de renda do trabalho e não de renda do capital. Portanto, ele não é capitalista, ele é trabalhador. Isso tem uma profunda implicação política. E, inclusive, uma preocupação, uma implicação econômica. Na verdade, o mundo da pequena empresa inverte a lógica. É o trabalho quem contrata o capital e não o contrário, né? É o trabalhador, o trabalho, que é o dono da empresa, trabalhador que contrata capital. Isso é uma inversão da lógica capitalista, e muitas vezes numa empresa que não tem uma perspectiva de acumulação capitalista e de competição. E aí, quando a gente fala em distribuição funcional da renda, isso é fundamental, porque se o cara não entende que ele é trabalho, ele se alinha ao capital, né? E no jogo político, né, e o jogo político, no fundo, é um jogo fundamentalmente associado à distribuição funcional da renda, ele acaba fortalecendo o capital, né, na disputa, né, no campo, falando lá do hábitos, né, no campo da disputa na distribuição funcional da renda. E aí eu construo o lobby do capital das grandes empresas. E aí, quando o pequeno empresário se alinha politicamente com o capital, ele vota com o capital, ele ajuda a construir o lobby do capital. E aí, qual é o efeito disso para ele? Ele vai pagar mais aluguel, ele vai pagar mais imposto, ele vai pagar mais juro, né, o rendimento de capital aumenta. E ele vai vender menos, porque eu deprecio o salário e eu aperto a demanda. E quando eu aperto a demanda, o pequeno empresário vende menos. E aí o grande desafio, né, a gente entender que a baixa produtividade das pequenas empresas associada à informalidade não é questão social, é uma questão de desenvolvimento econômico. Né, o que a gente precisa nesse país é um projeto nacional que tem como meta o desenvolvimento econômico baseado em um processo inclusivo que atribua às pequenas e médias empresas sua importância real. Né? Toda política industrial, todo discurso de político sempre tem lá uma linha para a pequena empresa, porque pega bem falar de pequena empresa, mas não passa de uma linha. Todas as nossas políticas, né, com raríssimas exceções, elas estão voltadas, né, para o grande empreendimento. E a pequena empresa disputa a migalha que cai do prato. Né? A pequena empresa está lá no Ministério do Desenvolvimento Social e não no Ministério da Indústria e Comércio. Então, o que a gente precisa não é uma política, né, fala assim, né, e eu fui um dos articuladores, né, porque a lei dizia que a gente precisava de uma política de desenvolvimento para as pequenas empresas, a gente conseguiu fazer isso, já é um avanço, mas o que a gente precisa não é de uma política de desenvolvimento para as pequenas empresas, a gente precisa de um projeto de desenvolvimento com as pequenas empresas, em que elas sejam parte central desse projeto, porque elas são a maior parte desse país. E aí, no momento comercial, né, jabá, é claro, meu livro Pilando no Porão, parte disso que eu falei está lá em mais detalhe. Aqui está a capa da segunda edição, mas a gente já está na terceira. Quem quiser é só entrar lá no IPEA, download no site do IPEA, entra em IPEA.gov.br, entra em publicações, livros, coloca lá em publicações na busca Pirilampo. Eu garanto que é o único livro chamado Pirilampo que o IPEA tem. É isso. Vamos lá. Mauro, primeiramente, parabéns pela excelente apresentação, né?
Eu sou um pouco suspeito a falar, porque né, nós somos amigos, já trabalhamos juntos aí há alguns anos, né? Mas, sendo bem honesto, toda apresentação que eu vejo tua me parece um choque novo de realidade, entendeu? E foi assim desde o começo também, né? Quando eu não conhecia esse mundo das micro e pequenas empresas, aí você me apresentou a realidade, li teu livro, a gente começou a debater esses pontos aí. E eu comecei a me interessar muito por esse tema, começar a trabalhar de maneira mais aplicada, né, Mauro? E parece uma temática assim que ela é muito subrepresentada em termos de pesquisa, em termos de pessoas trabalhando, dada a importância do tema, né? Então, tua apresentação, acho que ela mostra muito isso, né? É, Então, quando eu te convidei, a intenção foi essa, mostrar um pouco para o pessoal essa realidade e a importância desse tema que é as micro e pequenas empresas. Agora eu abro para perguntas. Tem bastante gente aí que levantou a mão. Quem que foi o primeiro? Eu acho que está aqui o Jordano e depois o Brian. Jordano, fique à vontade aí para. Boa tarde, tudo bem? Dá para me ouvir tranquilo? Beleza. Beleza. Queria agradecer ao Dr. Mauro pela apresentação, assim, achei excelente, enfim, é de fato um tema que é pouco estudado, assim, eu mesmo não sabia quase nada sobre o assunto e achei muito interessante o tópico. Assim, eu tenho um particular interesse pelo desenvolvimento econômico e, em especial, eu sempre pensei pela vertente da complexidade econômica. Então, e aí, quando o senhor foi apresentando, eu entendi que talvez a parte da complexidade econômica seria a trajetória estrutural, né? Essa questão de procurar incentivar a parte já produtiva que a gente tem e fazer ela crescer e fazer a transição de um para o outro. A minha questão seriam dois pontos, né, basicamente. Então, se eu entendi corretamente, essa trajetória setorial que o senhor aponta seria um primeiro passo para uma trajetória estrutural. Então, seria o que a gente faria no curto e no médio prazo para no longo prazo isso acontecer. E o meu segundo ponto seria em até que ponto, né, o foco, né, nessas políticas ele não é. Acho que cortou um pouco agora no Cortou o final, som. Jordano. Tem que repetir. Voltou? Voltou. Agora. É porque eu recebi a ligação. Você está falando o segundo ponto aí. Isso, perfeito, obrigado. A minha questão é se não é talvez um pouco limitante no sentido de... Porque eu entendo que os ganhos de produtividade nas micro e pequenas empresas, ele vai ser grande pelo fato delas serem pouco produtivas. Mas o meu medo é em até que ponto a gente consegue, de fato, trazer ganhos, do tipo... não sei, eu provavelmente estou enganado, mas eu vejo um limite do quanto, por exemplo, a gente consegue acrescentar de valor adicionado numa padaria, por exemplo, com um setor de serviços de baixa complexidade, etc, etc. Então, seriam mais ou menos esses meus comentários, mas, de novo, muito obrigado pela apresentação, assim, achei muito, muito interessante mesmo. Obrigado, Jordano. Ô, Mauro, você quer responder um por um? Pode ser. Deixa eu responder logo. Jordano, é isso? Isso, Jordano. Uhum. Tá, Jordano, vamos lá. Eu também sou fã da complexidade, tá? Do índice de complexidade econômica. Eu acho que ele faz uma grande sacada, né? Você trabalha com duas variáveis, isso traz um retrato, tem uma aderência empírica enorme, eu acho bem legal. E ele traz para essa ideia estrutural. Na verdade, dialoga, no fundo, se você pensar bem, ele também dialoga com a teoria Cepanino, que a Cepanino sempre defendeu foi mudança estrutural, né? A heterogeneidade estrutural pressupunha que eu tinha setores da economia atrasados e setores desenvolvidos. Eu tinha que mudar a estrutura da economia concentrando nos setores mais desenvolvidos. Só que isso não se faz assim, né? Na verdade, e a gente olha, hoje a gente tem dentro dos setores, a gente tem empresas produtivas e empresas de baixa produtividade. A heterogeneidade estrutural, ela não é mais intersetorial, ela é intrasetorial. E aí a gente cai assim, evidentemente, ela acaba trazendo um reflexo que é na estrutura, porque ela acaba me concentrando, né? Como eu tenho
uma massa de baixa produtividade, eu acabo me concentrando por todo um conjunto de deficiências técnicas, de mercado, né, no setor de baixa produtividade. Mas isso é um círculo vicioso. Eu preciso, para sair disso, construir um círculo virtuoso. E é o que eu te falei, você não constrói esse círculo virtuoso, né, trabalhando nos setores de alta produtividade. Por quê? Porque eu tenho dois caminhos de mudar, aquilo que eu falei, eu tenho duas formas de mudar a estrutura. Eu acabo com os setores de baixa produtividade, aí eu te pergunto o que faz com as pessoas que trabalham nesse setor, se eu não incorporá-los para o setor de alta produtividade. Só que para incorporá-los para o setor de alta produtividade, os setores de alta produtividade precisam crescer. Ele, para crescer, ou ele exporta ou ele vende para dentro. Para ele vender para dentro, ele precisa de quem compre. Se eu não tenho quem compra, porque a produtividade é baixa, ela implica numa renda baixa, eu não tenho demanda, cara. Eu preciso entrar num círculo virtuoso. E a minha visão é que eu consigo entrar num círculo virtuoso. É o que você falou, não tem como a padaria ter alta produtividade? Tem sim, cara. A produtividade da padaria não precisa ser 10% da produtividade da grande empresa, ela pode ser 70%. Né? Como você vê, né? Eu te mostrei naquela comparação com o país do OCDE. Ela pode ser 60%, 70%. Né? Eu posso ter ganhos de produtividade expressivos nesses setores de baixa produtividade, de maneira que eu vou criando condições, né, para, no longo prazo, eu só vejo essa possibilidade no longo prazo, né, você aumentar a distribuição de renda, gerar um mercado interno com capacidade de compra, que é o que a gente vê lá fora. Você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, as pessoas compram, as pessoas consomem. Né? A gente metade da população está fora do mercado, cara. E elas têm a produtividade muito baixa. Né? Então, eu preciso associar, né, um processo de redistribuição naturalmente com um processo de aumento de produtividade. Né? Que vai produzindo uma economia mais dinâmica e que vai produzindo, né, empreendimentos capazes de, né, se inserirem em cadeias produtivas mais sofisticadas e mais produtivas. Né? Eu também acho que, né, o objetivo final é a gente ter uma mudança estrutural. Eu não consigo entender que a gente vai conseguir fazer essa mudança estrutural com política pública voltada para beneficiar, seja como for, com juros subsidiados, com isenção de imposto, com financiamento e inovação, seja lá com o que for, de quem já é produtivo. Não, o que você vai conseguir aumentar só a margem de lucro desses caras. Eles não vão aumentar a participação na estrutura. Perfeito, perfeito. Muito bom. Obrigado, Jordano, pela questão. Brian, fica à vontade. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Tá conseguindo me escutar? Ovo. Que bom. Primeiro, parabéns pela apresentação, né? Gostei bastante. É também um tema que me preocupa muito, inovação, produtividade em pequenas empresas, né? Eu teria duas perguntas. A primeira, né? Quando a gente fala, né, de uma forma também de auxiliar as empresas a crescer, a gente fala de financiamento, certo? Porém, pequenas empresas, elas sofrem com restrição de financiamento, né, dadas as suas particularidades. Como que você... E aí, em países emergentes, né, essa restrição ela pode ser mais severa, inclusive. Como que você vê que hoje está essa restrição de financiamento às PMEs no Brasil e o quanto que a informalidade afeta essa restrição? E a segunda pergunta a gente fala, você comentou, né, que a gente também sofre de uma desigualdade setorial, intrasetorial. Podemos também falar de uma desigualdade regional e o quanto que isso é forte também dentro do Brasil, que é um país de dimensões continentais. Obrigado. Bom, vou começar pela segunda, que é mais rápida. Essa heterogeneidade, ela também é regional, tá? Em que pese você ter, né, eu vou olhar, né, a produtividade média do Piauí é menor, do Pará é menor que a produtividade média de Santa Catarina, tá? Mas assim como a produtividade média de setores ela é menor, eu quando for lá no Piauí, eu vou encontrar no Piauí empresas de altíssima produtividade, empresas de baixíssima produtividade. Eu tenho essa heterogeneidade, ela é, né, interregional e intrarregional. Ela se reproduz. Deixa eu fazer um outro jabá aqui, né, que
eu falei que foi estudando num projeto com a CEPAL e tal, a gente publicou um livro, IPEA-CEPAL, chama-se Por um Desenvolvimento Inclusivo, Caso do Brasil. É um livro todo sobre estudos sobre a questão da produtividade. Tá? Foi quando a gente estava resgatando o debate aí sobre a inteligência estrutural. Se entrar lá no IPEA também, botar Por um Desenvolvimento Inclusivo, Caso do Brasil, esse livro vai aparecer. Tem um capítulo, inclusive, dele que discute essa questão da heterogeneidade regional. Tá? Ela também é uma questão, ela também tem raízes históricas, ela também tem raízes institucionais, ela também tem raízes simbólicas, né? Ela faz parte da história do Brasil, né? Então, além da questão, né, eu tenho a questão entre setor, intrasetor, entre regiões, intra-regiões. Dentro da mesma região, eu tenho dessemelhança. Na região sudeste, né, só olhando o sudeste, São Paulo é uma coisa, Rio de Janeiro é outra, Minas Gerais é outra, Espírito Santo é outra, produtividades médias muito diferentes, né, então faz parte dessa mesma dimensão. Mas eu ainda entendo que, se você for olhar dentro de cada um deles, você vai ver que a grande questão em cada um deles está associada ao porte das empresas e à informalidade. Né? O porte médio das empresas do Norte e Nordeste é bem menor do que do Sul e Sudeste. Né? O nível de informalidade do Norte e Nordeste é muito mais alto que do Sul e Sudeste. Então, para mim, a variável explicativa, pode não ser a variável explicativa, mas, digamos assim, a variável que é o motor dessa história é a baixa produtividade do pequeno negócio. E aí você tem absoluta razão. Né? A gente esbarra na questão do crédito. Né? Eu costumo dizer que a gente pode até desconsiderar o crédito. Se eu falar que eu tenho... Vamos ficar nas micro e pequenas empresas, deve estar hoje em torno de 6 milhões de micro e pequenas empresas. Se eu der 10 mil reais para cada micro e pequena empresa, de presente, 10 mil reais para cada micro e pequena empresa desse país em máquina, equipamento e serviço empresarial, serviço tecnológico, 10 mil para cada uma, eu estou dando 60 bilhões de reais. Dando 60 bilhões de reais. A renúncia fiscal é de 700 bilhões. Que vão para as grandes empresas. Então, entendeu? Tem outras questões além de crédito. E aí cai naquilo que eu te falei lá, da questão da distribuição funcional da renda. E é tão canalha, né, o termo é esse, o debate sobre a distribuição funcional da renda, que o Simples Nacional ele entra no orçamento como renúncia fiscal, ele é tratado como renúncia fiscal. E eu pergunto, se o Simples é renúncia fiscal, por que o lucro presumido não é? Na verdade, eu tenho, né, um sistema tributário que é o lucro real, beleza, que é por conta, mas aí eu tenho um sistema que é lucro presumido. Eu tenho outro sistema, né, outro regime tributário que é o Simples. O Simples é renúncia fiscal. Nesses 700 bilhões tem 200 bilhões de Simples. Por que o lucro presumido não é renúncia fiscal? Né? Por que a tabela progressiva do imposto de renda não é renúncia fiscal? Nada disso é ingênuo. Quer dizer, a gente está falando de um debate político para quem está se apropriando de verbo do Estado. Então, eu vou repetir, se eu der 10 mil reais para cada empresa, eu estou falando em 10% da renúncia fiscal. Mas, se eu pensar em programas de crédito, aí você tem toda a razão. O juro médio da grande empresa no Brasil, o juro real da grande empresa no Brasil, está em torno de 8% ao ano. Da grande empresa, 45%. Da microempresa, 45%. Quem é que financia investimento a 45% ao ano? Qual investimento vai me dar retorno de 45% para eu poder pagar o investimento? É impossível. E isso está extremamente associado à semi-formalidade. Quer dizer, o banco empresta para quem não precisa de dinheiro. Ele tem toda a razão, esse é o negócio dele. Não estou dizendo que ele está errado em fazer isso, não. E aí ele vai buscar garantia. Garantia é informação e colateral. A pequena empresa ela tem uma semi-formalidade enorme, ela não tem informação, tem
baita simetria de informação, ela não tem colateral para dar. Isso joga o spread de risco lá em cima e o juro bate 45. O que a gente precisa, efetivamente, é repensar modelos de crédito. Que esses que estão aí, por mais instrumentos que a gente faça para melhorar esses modelos, que é fundo garantidor, né? Tem um monte de instrumentos, né? Burocracia simplificada, subsidia juro. Eu tenho um monte de instrumento para tentar mitigar o problema da garantia e da assimetria de informação. Mas eu estou fazendo mais do mesmo. Né? Eu estou tentando tornar menos ruim um sistema que a gente já viu que não funciona. Esse modelo tradicional de crédito, né? Inclusive para banco público, eu já ouvi de 2 diretores do BNDES, eu já ouvi os caras dizendo o seguinte, o diretor BNDES falando para mim, não, projeto para financiamento de pequena empresa a gente tem um monte, a gente só não tem projeto que para em pé. Aí eu pergunto, quem é que está errado? Se eu tenho um produto que é voltado para o mercado e o mercado não é capaz de acessar esse produto, onde é que está o problema? Está no mercado ou no desenho do produto? Porque o desenho é o desenho em condições que a pequena empresa não consegue atender. Então a gente precisa repensar o modelo de financiamento. Né? A gente tem lá, aqui no IPE, uma proposta de financiamento que é um empréstimo contingente à renda, que é um modelo de financiamento que não tem garantia, você não precisa da garantia, e você derruba o risco assim enormemente. Né? O Giovanni Bevilacqua, do Sebrae, que é o cara que estuda financiamento do Sebrae, ele está desenvolvendo uma proposta, por exemplo, você ter reputação como garantia, análise de reputacional, que no fundo é o que opera no microcrédito, já se provou funcional, o microcrédito funciona muito como os grupos de microcrédito, garantia, cruzada, funcionam com base em reputação. Então, a gente precisa, eu detesto essas expressões, mas aqui eu tenho que usá-las, a gente tem que sair da caixinha em produtos de crédito. Esses que estão aí não vão resolver. Porque tem um problema estrutural na relação entre a realidade das pequenas empresas e o produto. É aquilo que eu falei, da gente tem que reconstruir a nossa funcionalidade. Legal. Muito Maravilha, bom. Mauro. Muito Obrigado, obrigado. Brian, pela questão. E vamos agora para a última questão da Débora. Débora, fique à vontade. Oi, boa tarde, professores, né? Eu vou ligar o vídeo aqui, que é para não ficar chata a minha pergunta, para ver se eu distraio um pouco. É que assim, parabéns pelo texto, adoro o tema, porque eu gosto de ler e escrever sobre desigualdade, eu acho assim fundamental, e por isso agora estou até meio com medo de falar umas bobagens aqui, mas eu fiz até um script. E parabéns pelas poesias também, eu também gostava de escrever poesia. Bom, gostava? o negócio Por que é o seguinte, gostava? porque eu não tenho mais tempo. Eu escrevia muito, eu tenho várias poesias e poesias políticas, Pare, inclusive. não. Bom, então, assim, o professor falou, né, que a maioria das microempresas estão no quarto quartil de produtividade, né? Primeira pergunta, é que eu não sei se é pergunta, eu vou, na verdade, assim, mais contextualizar, porque o professor já falou tudo, tá? Mas criar mais empresas sem aumentar o conteúdo técnico dos postos de trabalho não pode multiplicar a pobreza produtiva, tá? Daí o professor falou ali do jeitinho do malandro, né? E hoje em dia a gente tem uma glamorização disso. Eu acho assim, o professor se falou, sempre teve informalidade, mas infelizmente a gente tem visto que isso tem aumentado. E não é só pela questão demográfica, a gente teve reforma trabalhista, a gente tem a questão da pejotização, e todo mundo hoje em dia acha assim, eu sou um empresário, como o professor falou, entende? Tem uma coisa, tipo, romantizada. Às vezes, pessoas que não têm, de fato, uma condição de levarem em frente. Aí, o que acontece? Às vezes, a empresa é muito pequena, porque a pessoa não tem preparo, ela não tem condição financeira, ela não tem, como o professor falou, às vezes não sabe nem mexer no Excel. Quem dirá conseguir, sabe? Não estou falando nem do vendedor do bolo de pote, alguém que vai um pouquinho mais à frente.
Daí ela acaba abrindo uma empresa e quebra. E quando ela quebra, ela fica numa situação pior do que ela estava antes. Então, eu acho assim que é importante uma construção, além do subsídio financeiro, tem que ter um apoio assim de onde construir. Por exemplo, na China, se você tem, aqui você, antes tinha um salão no quarteirão, um salão de beleza. Hoje em dia você tem 10 salões, 10 barbeiro, agora todo mundo é barbeiro. Então, será que eu preciso de 10 barbeiros nesse quarteirão? Será que não tem? Eu sei que o Sebrae tem algum apoio a esse respeito, mas não é algo assim que eu sinto que chegue, que alcance a todos, sabe? Eu preciso de mais um disso. O quanto eu precisaria para começar a fazer isso? O que eu tenho é suficiente? Que tipo de apoio eu preciso? É algo que você tem que construir, eu acho que além do dinheiro, como o professor falou, culturalmente, né? É uma questão cultural, das pessoas perceberem o que fazer, como fazer, quando fazer, eu posso ou não posso, como construir isso, ter um apoio muito além do financeiro, sabe? Então, aqui, também para as empresas um pouquinho maiores, que têm um poder de levar, por exemplo, externalidades e talvez encadeamentos, eu posso falar assim, não sei. Aí, para essas empresas ter um aporte maior também, incentivar conglomerados, ou sei lá, cooperativas, qualquer coisa que, tipo, se a pessoa não tem. Às vezes tem conhecimento, tem a tecnologia, mas não tem daí, no caso, o capital suficiente, ou falta alguma outra coisa, sabe? Algum aporte mais de apoio mesmo, apoio no geral, assim. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer. Obrigado, Débora. Só um pouquinho, Mauro. Aí eu vou fechar na questão da Débora. Tem outras questões do privado, duas questões do privado. Eu queria perguntar também, mas a gente já passou bastante o horário e pode bater com o horário de outras atividades depois. Então vou fechar aqui na questão da Débora. Mauro, fique à vontade. Beleza. Débora, olha só, você tem razão assim, em tudo que você está colocando. Com toda certeza, né, não faz nenhum sentido eu abrir mais empresas de baixa produtividade. Né? E daí, né, o risco né, dessa apropriação do empreendedorismo e dessa ideia, né, do empreendedor de si mesmo, né, do discurso da prosperidade. Né, você tem toda uma narrativa, né, inclusive na academia, né, de que assim, né, vamos ser empreendedores, todo mundo vai ser empreendedor. Cara, assim, o país não pode ter 100 milhões de empreendedores, nenhum país, aliás, diga-se de passagem. Né, as economias que têm maior número de empresas em relação, maior índice de empreendedorismo em relação à população, em média, são mais frágeis. Né? Então, a questão, não adianta abrir mais empresa de baixa produtividade. Né? O que eu defendo é que a gente melhore a produtividade das empresas que já existem. Né? E isso passa principalmente pela maioria dos processos de gestão. Né? Então, isso envolve, sim, qualificação de empreendedores. Né? E é isso que você falou, assim, você tem hoje a pejotização e você mistura a pejotização, que na verdade é precarização com o trabalho, e o cara pensa que ele é empreendedor. Na verdade, ele é um trabalhador sem direito, sem garantia. E ele acredita piamente que ele é empreendedor. Né? A gente tem um estudo, eu e o Sandro, sobre motorista, né? Motorista entregador, né? E o motorista de aplicativo, ele se julga empreendedor. Tá? Só que ele não determina preço, ele não determina, na verdade, ele não determina hora de trabalho, porque ele tem pressão para trabalhar, ele não determina meio de pagamento, ele não determina nada. Né? E tem uma pesquisa no pessoal do Estado da Bahia, da Federal da Bahia, que é um barato, que eles perguntam para o cara não quer CLT, não quer carteira assinada, porque ele é empreendedor dele mesmo. Assim, mas o que você sente falta? Ele sente falta de 13º, férias, proteção de saúde, ele sente falta de tudo aquilo que a CLT dá para ele. Mas ele não quer ser CLT. Como assim? Quer dizer, tem uma narrativa construída aí, né, que não é trivial.
nesse trabalho meio do Sandro, a gente tem uma taxonomia de precarização do trabalho, e eu digo, por exemplo, digo sem medo de errar, que dono de franquia, franqueado, não é empreendedor. É precarizado. Ele é um gerente de loja precário. Porque ele é um gerente de loja. Porque não tem nenhuma autonomia de nada. Ele não determina preço, ele está preso no monopsônio, ele só pode comprar do fornecedor. Ele não determina preço, ele não determina cesta de produto, ele não determina o que ele compra, ele não determina layout da loja, ele não determina nada. Ele não pode fazer promoção, ele não pode fazer nada. Isso agora teve uns escândalos aí com franqueados que mostrou um pouco isso. Ele é absolutamente subordinado. Então ele é empreendedor do quê? Qual é o lance? Ele não tem direito trabalhista e o risco de capital é todo dele. Então eu tenho um gerente de loja que eu não tenho comprometimento trabalhista com ele e o risco de capital é dele. E ele pensa que é empreendedor, que é empresário. Né? Então esse discurso é um discurso muito complicado, muito perigoso e que ganha cada vez mais espaço. Tá? A ideia de que é trabalhador, né? Eu falo, inclusive pessoal, conversei com o pessoal de EESE, por exemplo, o movimento sem terra conseguiu fazer com que o pequeno empresário se enxergasse como trabalhador da terra. O pequeno empresário, o pequeno agricultor. O pequeno agricultor no Brasil, ele se vê como trabalhador da terra, como camponês. O pequeno empresário pensa que o pequeno empreendedor pensa que é empresário, que é capitalista. Essa apropriação de corações e mentes, ela tem implicações políticas muito sérias, inclusive como consequência econômica. Do ponto de vista, né, das políticas, a gente tem que ter uma coisa em consideração. O Brasil é um país muito heterogêneo. Né? Então, a gente não adianta você ter política horizontal. Né? Eu falo que a gente tem feito durante décadas políticas, isso tem até no meu livro, eu brinco com isso. Você pega dois meninos, né? A academia, a gente faz um estudo que mostra que existe uma correlação enorme entre apresentação e empregabilidade. O cara que se apresenta melhor, ele tem mais chance de... Né? Tem lá, né, o R de não sei quanto, uma probabilidade de 83,83 de conseguir emprego. Aí o governo vai fazer um programa de empregabilidade. Ele vai dar crédito subsidiado para o cara comprar terno e gravata para se apresentar na entrevista de emprego. Aí eu tenho dois garotos da mesma idade, dois caras da mesma idade. Um nasceu abaixo da linha de pobreza, passou fome a infância inteira, é analfabeto ou semi-analfabeto, tem problema cognitivo por desnutrição, não tem dente, né, problema de vista, etc., nenhuma qualificação. E outro filho de classe média alta, ele ganhou o primeiro mouse antes de ganhar o primeiro chocalho. Ele já foi, né, vai todo ano para a Europa, blá. E aí eu dou um programa para financiar a compra de terno e gravata. Para aquele cara pobre, terno e gravata não vai fazer nenhuma diferença. Para aquele cara de classe média alta, ele tem um armário cheio de terno e gravata, de terno e de gravata de seda. Ele não precisa de terno e gravata. E a gente faz um monte de política pública assim. Né? É muito heterogêneo. Tem um capítulo do meu livro que chama da baleia ornitorrinco. Né? A própria categoria micro e pequena empresa é uma categoria que no fundo não diz nada. É a categoria que a gente usa, né? É igual falar em mamífero. Eu preciso fazer política de proteção dos mamíferos. O mamífero vai de baleia a ornitorrinco. Isso tudo é mamífero. Passando, né, pelo macaco e pelo ser humano. Isso tudo é mamífero. Micro e pequena empresa vai de baleia a ornitorrinco. Vai de uma startup incubada no Instituto Gênesis da PUC a uma birosca, né, numa vila que você só chega de barco no Alto Solimões. Isso tudo é uma pequena empresa. Então, essa própria categoria, e a gente não tem instrumental analítico para diferenciar. Exemplo, se eu pego que nas 5 dígitos, serviço de alimentação, lanchonete, até 5 empregados, no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, e eu não tenho dado administrativo
além disso, né, então os dados tem uma empresa, KENAI, eu não me lembro qual é a KENAI, mas serviço de alimentação, até 5 empregados no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro. Uma pode ser um quiosque no Fashion Mall, que é o shopping mais chique, dos mais chiques do Rio de Janeiro, e a outra está do outro lado da rua, uma birosca na favela da Rocinha. E para a gente, estatisticamente, as duas são iguais, pelas variáveis que a gente dispõe. São a mesma coisa. Então, quando eu falo, a gente precisa estudar mais micro e pequena empresa, produzir dados, é disso que eu estou falando. Porque senão a gente fica fazendo, né, a gente vai fazer política para serviços de alimentação, bababá, que não vai nem atender o cara da Rocinha, nem interessa ao cara do Fashion Mall. Eu só não concordo com você que o jeitinho está sendo glamorizado, aumentando. O jeitinho faz parte da nossa cultura igual sempre foi. Eu não acho que ele mudou nem para mais nem para menos, não. Bom, sensacional. Obrigada, verdade, professor. Obrigada. Obrigado, Débora, pela questão. Pelas questões aqui, eu vejo que o pessoal gostou muito, né? Várias questões do privado. Infelizmente, a gente não tem muito mais tempo, mas daria para passar a tarde inteira aí conversando sobre esse mundo das NPS e da informalidade. Espero que o pessoal tenha, né, gostado, muita gente comece a trabalhar com isso, né, e eu possa convidar você para as bancas futuras ali, tá? Agradeço por ter aceito gentilmente o convite, mano. Eu sei que a tua rotina é bem corrida, né, no IPEA, com coordenação, o negócio é corrido. Mas agradecemos aí pelo tempo e pelo aprendizado também, tá? Com todas o que você passou para a gente nessas 2 horas aí. Obrigado mesmo, ó. Eu que agradeço muito o teu convite. Você é um parceiro querido, além de, né, de parceiro, de amigo. Você é um cara que admiro muito o teu trabalho também. A gente tem uma avenida aí pela frente, que eu espero que a gente continue junto. Obrigado aí pela oportunidade, né, dessa minha militância de fazer a galera, né, assim, gente, vamos estudar pequena empresa. A gente precisa entender essas empresas no país. Espero que isso dê filhote. Obrigado a todos aí pela paciência de me ouvir. Que bom que Obrigadão, gostaram. um abração aí, obrigado a todos por... Qualquer coisa eu estou à disposição. Valeu, obrigadão, Mauro, um abração. Abraço. Obrigado, pessoal, tchau, tchau.